Términos são complicados, mesmo quando você tem consciência de que são para o bem. Tenho me esforçado para me manter firme após o término com meu namorado de 2 anos e meio. Realmente não quero me aprofundar nisso, não foi confuso ou dramático, nós simplesmente não éramos mais compatíveis um com o outro, mas isso tornava tudo mais simples. Alguns dias, parecia que tudo me recordava dele. Eu estava me forçando a não ter contato, dizendo a mim mesma que era a forma mais saudável para nós dois seguirmos em frente. Foi complicado, embora muito desafiador. Uma das coisas que mais senti falta em nós era jogar sinuca juntos. Era a nossa atividade. Sou um jogador bastante razoável, definitivamente melhor do que a média, mas meu ex, o Lucas, era excepcional. Em seus bons dias, ele conseguia fazer jogadas complicadas como se fosse fácil, combinações de tacadas de 1 trilho e 2 trilhos. Tenho quase certeza de que ele estava até aprendendo uma bagunça padrão. Cada um de nós tinha mesas de sinuca em casa, mas, obviamente, somos jovens, e ficar em casa todas as noites não era exatamente o ideal. Quando saíamos, sempre nos certificávamos de que, onde quer que fossemos, geralmente um bar tinha algumas mesas de sinuca. Odiávamos bares abarrotados, com longas filas para mesas e clientes gritando. Então, os lugares que frequentávamos eram mais tranquilos, geralmente atraindo um público mais maduro. Bares de mergulho, com mesas antigas e desgastadas e pisos pegajosos, eram nosso ponto de encontro ideal. Obviamente, você não pode esperar encontrar uma mesa regular e em impecável condição em qualquer bar, mas os bares de mergulho eram definitivamente uma opção melhor do que os barulhentos de faculdade. Geralmente éramos as pessoas mais jovens lá, mas isso não nos incomodava. Naquela fase do nosso relacionamento, estávamos um pouco entediados com a típica mentalidade de vamos nos embriagar todas as noites. Mesmo eu sendo um pouco tímido, o Lucas era bem carismático e se dava bem com qualquer um. Nós, não sendo totalmente iniciantes nessa piscina, também não fizemos feio. Algumas semanas atrás, percebi que sentia falta dessa parte da minha vida mais do que o habitual. Era uma quarta-feira qualquer, então nenhum dos meus amigos estava disponível. Eu não queria mais ficar em casa me lamentando, então, decidi ir a um dos bares que costumávamos frequentar. Eu disse a mim mesma que não era sobre a nostalgia, que eu só precisava sair. Acredite em mim, eu não sou o tipo de pessoa que geralmente tem coragem para sair sozinha, mas eu estava me sentindo de alguma forma naquela noite. O bar estava exatamente como eu me lembrava, iluminação baixa, assentos desgastados, uma jukebox no canto. A familiaridade era reconfortante, mas também doía. As memórias vieram à tona, e eu quase me virei e fui embora naquele momento, mas me forcei a ficar. Depois de pegar algumas bebidas, fui até uma das mesas de sinuca e comecei a riscar uma fila. Não tenho certeza do que estava planejando fazer lá. Jogar sozinha teria sido um pouco estranho. Felizmente, minha dúvida foi respondida porque um rapaz se aproximou. Ele tinha talvez uns 20 e poucos anos. Era a única pessoa na sala que tinha quase a minha idade. Ele se encostou na mesa e perguntou se eu estava a fim de um jogo. Eu balancei a cabeça e disse a ele para começar. Ele colocou algum dinheiro na ranhura e começou a arrumar as bolas. Eu ri para mim mesma enquanto ele as arrumava de forma errada, mas não disse nada. Nós jogamos algumas rodadas e eu comecei a relaxar. Ele não era tão ruim, não tão bom quanto o Lucas, mas não terrível. Eu não estava pegando leve com ele. Embora eu tenha ganhado todas as partidas que jogamos, nós conversamos enquanto jogávamos e ele até me pagou algumas bebidas. Ele foi amigável o suficiente, mas rapidamente ficou claro que ele não era o cara mais inteligente do mundo. Eu gosto de caras espertos e perspicazes que conseguem se manter em uma conversa. Esse rapaz, nem tanto. Ainda assim, eu não me importei. Foi bom apenas jogar e conversar e não pensar muito nas coisas. Pela primeira vez, eu estava me divertindo. Depois da 4ª partida, ele fez a proposta, perguntando se eu queria voltar para a casa dele. A pergunta me pegou desprevenida, mas acho que não fiquei muito chocada. Eu congelei por um segundo antes de balançar a cabeça. Tentei fazer algo brincalhão, dizendo que ele precisaria de um segundo encontro para isso. Com toda a honestidade, eu simplesmente não queria me mover tão rápido. Eu acho que não teria sido totalmente contra levar as coisas adiante com ele, mas uma quarta-feira à noite qualquer não era o momento para isso.
Acho que não fiz um bom trabalho recusando-o porque todo o seu comportamento mudou. O sorriso dele desapareceu, e ele literalmente começou a fazer cara feia para mim. Eu não estava preparada para o que aconteceu a seguir. Ele disse, "Você está falando sério?" e agarrou meu pulso, mencionando algo sobre gastar todo aquele dinheiro em bebidas. Antes que eu pudesse responder, ele também levou minha bolsa. Eu nunca tinha estado em uma situação como essa, então, ao invés de gritar ou lutar, eu meio que congelei. Mesmo que estivéssemos em um lugar público, eu ainda estava apavorada. Felizmente, alguns homens mais velhos no bar perceberam o que estava acontecendo e intervieram. Sinceramente, não tenho certeza do que teria feito se eles não tivessem dito ao rapaz para me soltar. O cara olhou para mim, murmurou algo baixinho e disse, "Minha bolsa de volta na mesa", antes de sair do bar. Meu coração ainda estava acelerado, e eu agradeci profusamente a esses homens por me ajudarem, mas foi isso para mim. Eu chamei um Uber e saí do bar ainda meio chocada e tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Decidi fechar os olhos no Uber. Devo ter adormecido, porque a próxima coisa que me lembro é do motorista do Uber me acordando gentilmente. Estávamos estacionados do outro lado da rua da minha casa. Agradeci a ele, saí do carro e comecei a caminhar em direção à porta, enquanto vasculhava minha bolsa em busca das chaves. Verifiquei meu telefone impulsivamente. Pela primeira vez desde que saí do bar, foi quando eu vi que Deus, AirTag encontrado se movendo com você. Eu quase deixei meu telefone cair. Minha mão começou a tremer enquanto eu vasculhava minha bolsa, jogando de lado minha carteira e maquiagem, até que meus dedos roçaram algo desconhecido. Eu o tirei e olhei incrédula. Havia literalmente um AirTag na minha bolsa. Uma onda de pânico me atingiu, muito pior do que o que eu estava sentindo antes. Eu ainda estava parada no meio da rua, então eu o joguei no chão e pisei em cima dele várias vezes até ter certeza de que estava quebrado. Eu lutei contra um grito e comecei a respirar pesadamente. O frio não estava ajudando. Eu precisava entrar. Olhei em volta freneticamente, mas a rua estava completamente vazia. Quem quer que tenha plantado o AirTag, provavelmente aquele cara do bar, saberia exatamente onde eu estava. Talvez não fosse minha casa exata, mas a rua com certeza. As casas na minha rua são grandes e espaçadas, então ele definitivamente seria capaz de restringir. Peguei minha bolsa e corri para a porta dos fundos, mexendo na fechadura antes de finalmente entrar. Bati a porta atrás de mim e tranquei. Meu coração batia tão forte que parecia que iria explodir. Eu estava segura, mas não conseguia parar de tremer. Eu andei até meu quarto, me perguntando como eu tinha me metido nessa confusão. Normalmente, eu estou dormindo às 10 e desmaio por 9 ou 10 horas, mas não havia como dormir naquela noite. Olhei pela janela do meu quarto, pensando que talvez a paisagem me embalasse para dormir ou algo assim. Enquanto eu olhava pela janela, meio sem pensar, notei um velho e surrado Lincoln passar lentamente pela minha casa. Nada muito incomum, mas era meio tarde para os carros passarem por uma rua residencial. Mas então ele voltou da direção oposta, e eu sabia que algo estava errado. Ele passou ainda mais devagar na segunda vez, como se o motorista estivesse examinando as casas. Eu não queria encarar a realidade da situação, mas quando passou pela terceira vez, eu não tive escolha. Era o cara. Tinha que ser, ele estava tentando encontrar minha casa. Eu queria gritar. Da próxima vez que o carro passou, a janela do lado do motorista estava abaixada até a metade. Eu queria chamar a polícia, mas não queria que aquele cara soubesse que ele estava certo. Eu sei que isso não faz sentido, mas eu estava com tanto medo e não conseguia pensar direito. Na próxima vez que o carro passou, a mão do motorista estava pendurada para fora da janela, segurando algo que parecia uma faca. E então, em vez de passar, o carro parou no meio da rua, bem em frente à minha casa. Eu me abaixei, meu coração batendo 1 milhão de batidas por minuto novamente. Eu fiquei lá, agachado abaixo da janela, com muito medo de me mover. Quando olhei para cima, o carro tinha desaparecido. Eu esperei pelo que deve ter sido 1 hora, mas não voltou. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. Meu pai me repreendeu por não chamar a polícia, mas eu disse a ele que estava com muito medo. Ele ligou para um amigo dele, um chefe de polícia, para pedir conselho. Seu amigo disse que não havia muito que eles pudessem fazer sem mais evidências ou o número da placa do carro, que eu não consegui ver. Seu amigo nos disse para chamar a polícia imediatamente se víssemos aquele carro novamente.
Eu não saí de casa por dias. Mesmo agora, estou realmente com medo de que ele esteja esperando em algum lugar e que vá me ver entrar ou sair da minha casa novamente. Não vi o carro desde então talvez o pesadelo tenha acabado. Não tenho a vida mais emocionante, mas é confortável. Tenho 40 anos, sou solteiro e não tenho filhos. Algumas pessoas podem achar isso deprimente, mas, honestamente, não me importo. Eu tenho um emprego estável, uma casa decente e ninguém a quem responder além de mim mesmo. Eu trabalho como barman em um rooftop de luxo de alto padrão em uma cidade vizinha, atendendo ao tipo de clientela que acha que bares comuns são inferiores a eles. Eu não moro em nenhum lugar perto desse nível de luxo. Meu lugar fica em um bairro bonito, no meio do nada, a cerca de 20 minutos de distância. Mas trabalhar lá tem suas vantagens. As gorjetas são incríveis, as pessoas naquela área não têm vergonha de gastar dinheiro, e a multidão rotativa mantém as coisas interessantes. Desde que o bar é sofisticado, não temos os clientes habituais típicos que você encontra em um bar. Eu gosto disso. Nunca gostei de quão próximos alguns clientes ficavam de mim ou de qualquer outro barman. Talvez seja só eu, embora eu goste de ficar sozinho. Provavelmente deveria mencionar que meu nome é Rafael. Isso será importante mais tarde. Era uma sexta-feira à noite, nossa noite mais movimentada. O lugar estava lotado, como sempre, com grupos de amigos tilintando copos, casais em noites de encontros e algumas pessoas que provavelmente entraram só para se sentirem importantes. Eu sempre gosto de fazer um jogo mental com meus clientes. Tento descobrir quais estão fingindo ser algo que não são. Você pode dizer muito sobre as pessoas pela maneira como elas pedem uma bebida. Aqueles que pedem coquetéis complicados geralmente estão tentando impressionar alguém. Aqueles que pedem um uísque puro, eles tiveram um dia. Eu tinha meu olho em um casal no final do bar que estava com seus últimos goles de vinho. É sempre melhor oferecer uma recarga antes que eles acenem para você parar. Eu estava no meu ritmo, misturando bebidas e conversando com os clientes, quando notei alguém entrando que definitivamente parecia deslocado. Eu notei o cara imediatamente. Ele estava cerrando os dentes e carrancudo, como se estivesse furioso. Ele tinha cabelo preto azeviche que não estava penteado e parecia um ninho de pássaro em sua testa. Ele estava vestindo um moletom preto com capuz sob uma jaqueta de couro desbotada, jaqueta que parecia não ter sido limpa há anos. Havia manchas por todo lado, mas nada disso era tão perturbador quanto seu rosto. Como eu disse, ele parecia tão bravo que fez fila para o bar, mas ele não se sentou, apenas ficou ali me encarando. Eu me perguntei como ele tinha passado pelo porteiro no saguão. Limpei a garganta e perguntei se poderia pegar algo para ele beber, tentando manter meu tom neutro, apesar da vibração estranha que ele estava emitindo. Ele não respondeu imediatamente, o que foi estranho. Ele apenas continuou olhando feio para mim, como se estivesse se preparando para atacar. Finalmente, ele murmurou que queria uma dose dupla de Jager. Eu balancei a cabeça, peguei um copo e servi a dose. Jager não é uma bebida que servimos com frequência aqui. A maioria dos nossos clientes provavelmente pedirá algo de melhor qualidade, mas ei, se alguém quer Jager, não vou questionar o gosto deles. Coloquei o copo na frente dele e fui servir alguns outros clientes. Quando voltei para cobrar, ele jogou dinheiro amassado no balcão. Isso também me deixou mal. Quase ninguém paga em dinheiro neste lugar. Novamente, embora não seja minha função julgar, o cara não disse nada quando liguei para ele e eu estava pronto para seguir em frente quando ele falou novamente. Ainda me lembro de suas palavras exatas. Eu sabia que te encontraria aqui, Rafael. Eu congelei. Meus olhos se encontraram enquanto eu lutava para processar o que ele disse. Acabei de dizer que coloquei o copo na minha mão e exigi saber como ele sabia meu nome. Eu não queria fazer uma cena, então mantive minha voz baixa, mas esperava que ele entendesse o quão sério eu estava. Ele não entendeu. Não respondeu minha pergunta, apenas me encarou com a mesma intensidade raivosa. Finalmente, ele disse: "Eu sei o que você fez." Antes que eu pudesse perguntar o que ele quis dizer, ele se virou e caminhou em direção aos elevadores. Eu queria gritar algo ou correr atrás dele, mas decidi não fazer isso. Eu estava no relógio, não podia simplesmente negligenciar meu trabalho. Em vez disso, fiquei ali por um momento, completamente confuso. Eu estava honestamente confuso. Deus, eu não o reconheci nem um pouco. Não conseguia pensar em nada que eu tivesse feito que justificasse uma declaração tão enigmática. Não sou santo, mas não saio por aí fazendo inimigos. Isso me deixou de mau humor pelo resto da noite. Quando meu turno finalmente terminou, eu dirigi para casa,
mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido antes. Eu quebrei a cabeça procurando literalmente qualquer explicação que fizesse sentido, mas não consegui pensar em nenhuma. Quando terminei, fui para a cama. Eu ainda estava relativamente perturbado com a coisa toda. Em algum momento no meio da noite, eu acordei aleatoriamente. Eu não tinha certeza do que me acordou, pois eu não precisava ir ao banheiro. Eu geralmente sou o tipo de pessoa que dorme a noite toda. Eu não ouvi nem vi nada, mas algo parecia estranho. Sem me mover, mantive meus olhos abertos, esperando que eles se ajustassem à escuridão. Depois de cerca de 1 minuto, eu vi algo que me deu uma descarga de adrenalina. Havia uma massa escura no canto do meu quarto, ao lado da porta. Ela estava parada ali, mas eu tinha 100% de certeza de que era algo que não pertencia ao meu quarto. Senti meu coração começar a disparar, mas me forcei a ficar parado, fingindo que ainda estava dormindo. Alguém estava no meu quarto. Eu repeti esse pensamento para mim mesmo umas 6 vezes antes de realmente processá-lo. Eu sabia que tinha que fazer algo. Contei silenciosamente até 13. Em um movimento rápido, pulei da cama, gritando como um louco. Eu estava preparado para uma luta, mas a figura não veio em minha direção. Em vez disso, ele correu para a porta. Enquanto se movia, eu ouvi algo cair no chão. Eu corri atrás dele pela minha casa, mas quando cheguei à porta da frente, ela estava escancarada e quem quer que estivesse no meu quarto tinha ido embora. Eu queria correr para o quintal para procurá-lo, mas estava preocupada em estar andando diretamente para uma armadilha. Em vez disso, tomei o que ainda acho que é a decisão inteligente e bati a porta. Tranquei. Pensei no barulho que tinha ouvido antes no meu quarto. Voltei para o meu quarto, acendi a luz e congelei. No canto da sala, havia uma faca caída no chão. Era uma das minhas tiradas da cozinha. Eu me senti mal. Quem quer que eu tivesse acabado de perseguir estava planejando me machucar, possivelmente me matar. Chamei a polícia logo depois disso, e eles chegaram rapidamente e vasculharam minha casa e meu quintal, mas não encontraram nada. Dei uma descrição do homem do bar, e a polícia conseguiu imagens de vídeo do meu bar, mas eles não conseguiram encontrá-lo. Ainda não ouvi nada. O que mais me assusta é que eu sei com certeza que tranquei todas as minhas portas naquela noite. Tranquei todas as noites. Durante a busca, embora a polícia nunca tenha conseguido descobrir como aquele homem entrou na minha casa, nenhuma das janelas estava quebrada ou destrancada e não havia nenhum sinal de entrada forçada. Até hoje, ainda não tenho ideia de como ele entrou. Não o vi desde então, mas estaria mentindo se dissesse que não penso sobre esse encontro frequentemente. Eu trabalho como barman em um bar e restaurante em um subúrbio nos arredores de Baltimore. Farei o meu melhor para explicar o layout, então a história faz sentido. É um lugar movimentado, com uma configuração única. Não há garçons, apenas bartenders como eu e os cozinheiros nos fundos. Se você quiser encontrar comida ou bebidas não alcoólicas, você tem que pedir no bar, e quando tudo estiver pronto, você pega no balcão. Não tenho certeza do porquê as coisas são feitas dessa forma, mas acho que tem algo a ver com a gerência ser mesquinha e tentar evitar contratar garçons. De qualquer forma, mantenha as coisas em ritmo acelerado, o que eu realmente gosto. Por algum motivo, o lugar é muito popular, embora eu pessoalmente não ache que seja nada super especial. A atmosfera é animada na maioria das noites, com ótima música, uma multidão animada e uma área de estar perto da cabine do DJ, onde as pessoas se reúnem para dançar e conversar. O fluxo constante de clientes e a alta energia fazem o trabalho passar rápido. Adoro conhecer e conversar com novas pessoas, então o show é perfeito para mim. Eu provavelmente perderia a cabeça se tivesse que esperar longos períodos de tempo entre servir os convidados, mas isso sou só eu. Aquela noite em particular começou como qualquer outra. Era um fim de semana, então as coisas estariam super movimentadas. Eu estava pronto. Depois de um certo tempo, o bar começou a encher de gente. Parecia mais um público mais jovem da faculdade naquela noite, o que significava mais dança, mais derramamento e um ambiente mais turbulento em geral. Ah, sim, e gorjetas piores, o que foi uma droga para mim. Esse grupo de crianças continuava pedindo depois de uma rodada de doses de tequila mais rápido do que eu conseguia alinhar o sal e os limões. É sempre um caos quando eles tomam conta do bar. Um deles estava tão bêbado que ele foi a mesma cantada para mim umas 3 vezes. Eu estava correndo por aí fazendo minhas coisas quando notei um casal de idosos entrando e sentando-se na mesa no canto do restaurante. À primeira vista, não havia nada de estranho neles,
Eu só pensei que era interessante que duas pessoas daquela idade quisessem entrar em um lugar barulhento como este. Eu não tive muito tempo para pensar sobre isso, então, voltei ao trabalho e avancei rapidamente. Talvez 30 minutos a 1 hora depois, eu estava na metade de servir uma linha de gin e tônica quando notei o casal novamente. Minhas mãos continuaram trabalhando, a memória muscular assumindo o controle, mas meu cérebro estava preso neles por algum motivo. Foi quando me dei conta de que eles estavam apenas sentados ali, imóveis. Eles não tinham pedido nada, também, nenhuma comida e definitivamente nenhuma bebida. Eu teria me lembrado. Olhei um pouco mais de perto e percebi que eles nem estavam olhando um para o outro. Ambos estavam fixados na parede ao lado deles. Pelo que eu poderia dizer, não parecia que eles estavam falando também. Foi a coisa mais estranha. Eu estava além da curiosidade, mas o bar era inclinado e eu tinha muito para fazer para passar o tempo vagando por aí. Imaginei que eles poderiam estar esperando por alguém ou não perceberam como o lugar funcionava. Talvez eles estivessem esperando um garçom para anotar seus pedidos. Quando finalmente tive uma pausa, decidi ver como eles estavam. Eu mesmo andei até a mesa e coloquei meu sorriso mais educado enquanto me aproximava. Nenhum deles se virou para mim, eles dois ainda estavam olhando para a parede como estátuas. Eu limpei minha garganta e perguntei se eles queriam comer ou beber alguma coisa. A mulher nem sequer flinchou, ela continuou olhando para a parede como se eu não tivesse falado nada. O homem virou a cabeça lentamente como se estivesse se movendo em câmera lenta. Quando seu rosto apareceu, eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Sua pele estava pálida e enrugada, e seus olhos estavam quase afundados em seu rosto completamente. Ele não falou, apenas olhou para mim e balançou a cabeça uma vez, com firmeza, mas silenciosamente. Algo sobre a maneira como ele olhou para mim fez meu estômago revirar. Eu murmurei algo em resposta e rapidamente voltei para o bar. Eu tive uma sensação estranha no meu estômago. Aquelas pessoas pareciam nem pertencer ao século, muito menos a este bar. Eu não olhei para aquela cabine por um longo tempo. Eventualmente, as coisas começaram a acalmar um pouco e me lembrei do casal. Eu olhei impulsivamente e quase deixei cair o copo que estava segurando. Os dois estavam olhando diretamente para mim agora. Eu fiz contato visual direto com a mulher, mas ela nunca desviou o olhar. Acho que nunca me senti tão desconfortável no meu trabalho como naquele momento. Desviei o olhar e fingi estar ocupado, tentando não surtar completamente. Quando cheguei, olhei para trás novamente. A cabine estava vazia. Fiquei aliviado, fiquei feliz que eles tinham ido embora. Por mais maldoso que pareça, no final da noite, eu ainda estava pensando sobre a coisa toda enquanto limpava o bar e fechava com minha colega de trabalho, Ana. Decidi perguntar se ela viu algo estranho. Ela é o que eu acho que você chamaria de veterana. Ela trabalha lá há anos e se orgulha de perceber tudo e todos que entram pelas portas. Quando perguntei sobre o casal, ela me deu uma cara confusa. Olhou para mim e disse que ela não sabia do que eu estava falando. Eu olhei para ela sem expressão e disse que estava falando sobre o casal de idosos que estava sentado no canto. Ela balançou a cabeça e me disse que não se lembrava de ter visto ninguém assim. Ela então brincou, me perguntando se eu estava alucinando, o que arrancou uma risada brincalhona de mim, mas por dentro, embora eu estivesse perdendo o controle, eu sabia o que tinha visto. Perguntei se ela tinha certeza. Ela cruzou os braços antes de listar pelo menos 10 pessoas aleatórias que tinham pedido comida naquela noite e o que elas estavam vestindo. Eu ri de novo e elogiei sua memória, mas, eu disse antes de estar morrendo por dentro. Quando trancamos tudo, comecei a duvidar de mim mesmo. Enquanto caminhava até meu carro, notei algo que quase me fez deixar cair minhas chaves de medo. Do outro lado da rua, havia duas figuras escuras paradas sob uma solitária luz da rua. Eu sabia que eram eles. Eu queria gritar, mas o som não vinha. Eu não esperei mais um segundo. Pulei no meu carro, tranquei as portas e saí correndo do estacionamento sem olhar mais. A viagem para casa foi horrível. Eu estava tentando não desmoronar o tempo todo. Eu apenas continuei repetindo, "Oh meu Deus", repetidamente. Eu tinha tantas perguntas. Se Ana de alguma forma não as tivesse percebido, eram aquelas pessoas mesmo que eu estivesse ficando louco. Não conseguia explicar. Pensei que estava ficando louco. Gostaria que essa história tivesse um final resolvido, mas não tem. Nunca mais vi essas pessoas. Nunca recebi nenhum tipo de explicação. Acho que não.